E aí eu quero dúvidas, a gente vai deixar para o final, para, se assim eu souber tudo direitinho, responder para vocês, tá bom? Então vamos botar aqui uma tela cheia e vamos começar, né? Então, para o de Lucas, eu tentei escrever o máximo possível, também não se também tão enfadonho escrevendo, para que vocês possam vir entender, né? Lembrando que a gente tem alunos e professores, então tem vários diversos níveis aqui, e pode ser que eu falando muito rápido, escrevendo pouco, alguns não entendam. E aí eu vou lá começar. O problema de Lucas e a solução de Kaplanski, um problema clássico de análise combinatória. Aqui é um pouco parte da história do que aconteceu para chegar até aí, né? Também, então, primeiramente, qual o problema, né, que Lucas propôs? E, na verdade, o problema foi proposto e tinha-se a solução, mas não tinha-se a resolução. Como se tivesse o gabarito, mas não tinha o desenvolvimento dessa questão, né? E isso foi feito posteriormente, eu acho que por volta de 50 anos depois, e aí Kaplanski se deu uma solução para isso, e aí com isso ele hoje em dia é conhecido como lemas de Kaplanski, que são usados também em outros problemas de análise combinatória. Então ele desenvolveu para os dois problemas, mas são usados também em outros cantos, digamos assim, na matemática. Também conhecido como problema dos casais, o problema consiste em sentar, né, N casais em dois N lugares de forma circular. Eu acho algo já conhecido da gente, esse tipo de permutação, só que tem um detalhe, né, onde pessoas do mesmo sexo não fiquem juntas, e de tal modo que o marido nunca sente o lado de sua esposa. Então, esse é, digamos assim, que eu vejo uma parte principal do problema, né, essas restrições. De tanto não ficar homem e mulher de forma homem com homem, mulher com mulher, e nem que o casal em si, ele fique junto, né, o homem, o esposo e a esposa aí, no caso. Tá algumas pessoas aqui, já eu deixo de aceitar. Okay, gente. Então vamos lá. E aí, que o problema seria esse, né? Dois casais, historicamente, problema de Menege, eu não sei se pronuncia direito assim, mas popularmente conhecido o problema de Lucas, surgiu em 1891, a publicação de Lucas, do matemático francês, tá ok? Que o da nacional que faleceu, vou chamar só de Lucas, tá bom? Apesar de aparentemente facilidade que o problema apresenta e da solução conhecida, eles demorou muito até que a demonstração completa fosse satisfatória, né? E aí, vamos lá, quem é o lema de Kaplanski? Quem é Kaplanski? Kaplanski era um matemático americano, foi responsável em 1941, na publicação dele, que demonstrou, do ponto de vista matemático, uma forma mais correta e rigorosa para a solução do famoso problema de Lucas. Esse desenvolvimento adotado na solução do problema de Lucas ficou conhecido como lemas de Kaplanski. Então, quais seriam esses lemas de Kaplanski, tá? Então, entendo que o meu problema aqui é solucionar exatamente o problema dos casais, é sentar esses N casais de uma forma que os homens e as mulheres não fiquem juntas, pessoas do mesmo sexo, e que os casais, eles possam estar sentados de forma separada. Então, é um problema que é relativamente simples de entender, não tão simples de resolver, tá bom? Deixa eu falar aqui, primeiro teorema, né? Primeiro lema. O número de P subconjuntos a partir de 1 até N, né, N elementos, no qual há números consecutivos, não há números consecutivos, é dado pela seguinte fórmula, tá ok? Atento para um detalhe que é o seguinte, aqui é P subconjuntos, né? Em subconjuntos, no nosso caso aqui, ele não vai ser levado em consideração a parte de ordenação. Então, um conjunto que tenha para mim 1, 2 ou 2, 1, nesse momento ele é para mim a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos olhar um exemplo aqui, certo? Que vai nos ficar um pouco mais claro do que seria a resolução desse primeiro lema, né? De onde vem, né? Como ter uma ideia inicial para isso. Então, um exemplo, dado um conjunto de 1 a 5, quantos subconjuntos de dois elementos não consecutivos podemos formar? Então, é uma coisa simples, né? Tem 5 elementos, consigo olhar esses 5 elementos de forma até rápida, escrever subconjuntos, né? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 5, né? Então, nós temos aí, no caso, 6 subconjuntos, ok? Lembrando que 1, 3 é uma coisa que 3, 1. E, no caso, se encaixaria no que a gente tem conhecido como primeiro lema de Kaplanski, né? Então, eu consigo organizar os subconjuntos de tal modo que eles não fiquem com números consecutivos.
né? São subconjuntos, números não consecutivos. Porém, né? Porém, eu não posso pegar rigorosamente, matematicamente, e apenas ir, digamos assim, colocando de qualquer forma, né? Até porque esse problema ele pode se estender pelo números bem maiores, né? Vamos imaginar aí com um conjunto com 200, né, elementos. Então fica bem complicado eu fazer esse de 1 a 1. Então vamos lá. Eu escrevi, né, para vocês poderem entender melhor quem está no outro lado aí. Porém, temos que trazer a solução combinatória para o exemplo. Vamos atribuir as seguintes notações. Colocar os símbolos de mais para os elementos que fazem parte do subconjunto e menos para os elementos que não fazem parte. Assim, teremos, por exemplo, o seguinte, seguintes situações. Então, eu vou imaginar que cada um desse aqui, que entra, fica mais, e o que não entra, ficaria menos, entra negativo, não está dentro do meu subconjunto que eu desejo. Então, de 1 e 3, eu tenho 1 entra, o 2 não entra, seria aqui esse meu negativo, o 3 entra, o 4 e o 5 não entram, são negativos, assim com o 4. E assim com o 2. Só que para o meu problema aqui, esse 1, 2, ele não é válido para mim, porque eu quero elementos que não sejam consecutivos, né? Estou preso a isso, ok? Então, como é que o problema fica desenhado para mim? Ele fica desenhado, tem que fazer alguma espécie de arranjo entre esses sinais, de tal modo que esses sinais aqui, eles não fiquem juntos. Então, o meu problema começa a se ter um desenho do que eu quero fazer com ele. Tá ok? Então, vamos agora começar a usar ferramentas de análise combinatória, no qual a gente já tem conhecimento, tá bom? Então, nosso trabalho se resumiu, então, em permutar 5 símbolos. Nessa questão, permutar 5 símbolos. 2 símbolos de mais e 3 símbolos de menos, de modo que não se tenha 2 mais consecutivos. Para isso, colocamos fixados. Então, a forma de fazer é pensar o quê? Que eu vou fixar o símbolo de menos, né? E entre esses símbolos de menos, eu vou colocar esses símbolos de mais. Então, o que acontece? Os espaços que eu vou ter, se eu tenho 3 símbolos de menos e 2 símbolos de mais, então tenta entender junto comigo que antes do menos, entre o menos e depois do menos, eu tenho espaços possíveis, né, para colocar esses sinais de mais, tá ok? Então, com isso, quando eu tenho 3 sinais de menos, vocês podem até ir, pega os seus dedos e você vai ver que tem espaço antes, entre e depois desses sinais de menos, nós temos aí 4 espaços possíveis, tá? Desses 4 espaços possíveis, eu vou colocar apenas 2 sinais de mais. Então, chegando aqui mesmo resultado 6. Agora, vamos falar de uma forma geral, que seria isso, né? Que seria a demonstração do primeiro lema de Kaplansky, né? Então, de modo geral, em um conjunto de N elementos de forma simbólica, temos que arrumar P símbolos de mais, né? Tem um N elementos, eu tenho um P símbolos de mais. O que me resta? N menos P símbolos de menos, de tal modo que não se tenha 2 símbolos de mais consecutivos. Então, você começa a tentar trazer aquele primeiro exemplo particular para um exemplo geral, tá bom? Assim, fixando os símbolos de menos, nós vamos ter que acontecer o quê? Aqui, eu tenho N menos P símbolos de menos. Quando eu imagino que o espaço que está entre os símbolos de menos, né, está antes e depois, lembrando que eu estou botando um símbolo de mais entre o menos, não são 2, não são 3, é um símbolo de mais, podendo estar ou não podendo estar, tá ok? Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou organizar aqueles espaços, N menos P mais 1, símbolo de menos, tá ok? Que eu tenho, e aí origina esses espaços aqui, e neles vou colocar o quê? Os símbolos de mais, que seriam P símbolos de mais. Então, eu tenho N menos P mais 1 lugares, para colocar P símbolos de mais, não importando a ordem deles, tá bom? Então, é uma combinação. Assim, nós chegamos a demonstrar o primeiro lema de Kaplansky, tá ok? E aí, vamos agora continuando. Outro exemplo sobre isso, né? Uma aplicação, primeiro lema de Kaplansky, exemplo do IME 1975. Um exame vestibular se constitui de 10 provas distintas, 3 das quais da área de matemática. Determine de quantas formas é possível programar a sequência de 10 provas, de modo que as provas da área de matemática não se sucedam, tá bom? Então, vamos desenhar essa questão aqui. Então, temos que alocar as 3 provas matemáticas na sequência de 10 provas, de tal modo que não haja consecutivas, né, que dá um espaço entre elas aí. Então, é como se fossem os sinais de mais e os sinais de menos. Eu não posso ter 2 sinais de mais, duas provas consecutivas. Assim sendo, pelo primeiro lema, nós temos que organizar o quê? Primeiro lema de Kaplansky, né? 10, 3, né? 10 provas aí.
e 3 de matemática, 10 passos para colocar essas provas, né? E aí eu chego a 56. Agora sim, entendam, às vezes não é suficiente apenas esse lema, como a gente já tem conhecimento nas combinatórias, que às vezes ali aquela fórmula, por assim dizer, aquela síntese, ela não é suficiente para esgotar as possibilidades de resolução da questão. Nesse caso aqui, as provas, né, considerando que as provas sejam distintas, por exemplo, prova de geometria, aritmética e álgebra, e então essas provas elas podem entre si, ao se escolher lugares que eu vou conseguir colocar essas provas, entre si elas podem estar se permutando, tá bom? Então é importante vocês terem essa noção aqui. E aí, no caso, uma resolução final ficaria esses 56 que eu tenho aqui, tá ok? Vezes esses 3 fatoriais, que são as provas, além das demais provas que eu posso permutar, que são as 7 que sobraram, né? Biologia, química, física. Então, por fim, a resolução seria essa aqui. Então, vocês veem um apoio aí do primeiro lema de Kaplansky, né? Para a resolução dessa questão, tá bom? Segunda questão. Eu acho que eu vou pular a segunda questão aqui, para a gente ter um tempo um pouco mais à frente, tá bom? Mas a ideia da resolução da questão ainda é similar a essa ideia aqui feita no INE, tá ok? Qualquer coisa der tempo eu dou uma voltada e faço essa questão, tá bom? Vamos para o segundo lema de Kaplansky, né? O número de P subconjuntos a partir do mesmo conjunto de N elementos no quais há números consecutivos, não números consecutivos. E eu vou ter uma consideração sobre isso, né? Então, até esse momento aqui, não há números consecutivos. Esse meu lema, ele é o primeiro lema de Kaplansky. Porém, eu tenho uma consideração a fazer. Eu considero um N como consecutivos, tá ok? Então, se eu tenho esse detalhe a mais, esse meu lema, ele volta, né? Ele parece com outro, mas tem alguns detalhes a mais, que é exatamente pensar que esse 1 e N são consecutivos. E daí, uma forma de pensar como fazer essa questão, como a demonstração dela, demonstração bem clássica, é você olhar isso como se fosse um círculo, que me remete muito a uma permutação circular, tá ok? Só que nesse ciclo eu estou proibido de colocar um N, um ao lado do outro, porque eles também, além de 1, 2, 3, 4, né, além desses tradicionais, eles também são consecutivos. Quando depois após o N, seria esse 1 que vem, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então, supondo ser um conjunto, vamos fazer isso aí. Então nós temos duas possibilidades para tentar resolver essa situação. Nós podemos organizar subconjuntos que tenham e não tenham um. Por quê? Se eu olhar um como um número consecutivo do número n, então, ao colocar um, eu tenho um impedimento, não posso ter o n. E ao colocar um n, eu tenho um impedimento, não posso ter um, além dos outros impedimentos, claro, né? Que não podem ser consecutivos, tá ok? Então, vai trabalhar nessa situação. Então, o número 1, ele vai figurar. Então, vamos pensar nessa situação aqui. Se o número 1 faz parte, então o 2, que é consecutivo do 1, não pode fazer, e o n não pode fazer, porque nossa questão, nossa hipótese é que o n não faça parte quando 1 fizer, porque eles são ditos consecutivos. Então, não se pode ter números consecutivos. Daí temos a seguinte escolha, né? Inicialmente, vamos escolher P elementos, mas como um já está figurando, então eu já tiro um elemento da minha escolha, porque ele já está escolhido. Dentro do grupo de elementos possíveis da minha escolha, nem pode ter o 1, que já está escolhido, nem pode ter o 2 e nem o n, que é consecutivo do 1. Ou seja, eu vou adaptar essa questão agora a primeiro lema de Kaplansky. Então, agora eu vou escolher apenas o quê? Números que não sejam consecutivos dessa lista de números. Então, P menos 1 elementos que estejam aqui, mas não sejam consecutivos. Então, aplicando o primeiro lema de Kaplansky, tá? Nós temos que escolher dentro do conjunto n menos 3 elementos, P menos 1. Então, aplicação direta, a gente chega nesse valor aqui, tá ok? Isso é o primeiro caso, né? Lembrem, princípios de contagem, nós quando dividimos em casos, nós pegamos esses casos, depois a gente está somando ao final, tá ok? Princípio aditivo. Então, nós temos o caso que o número 1 figura, vamos ter o caso que o número 1 não figura, ele não vai estar, né, nesse conjunto. Então, com isso, a gente já tira o número 1 dessa escolha. Então, tirando o número 1 dessa escolha, a gente vai ter que escolher o quê? De 2 até o n. Importante que entre esses conjuntos, esses elementos do conjunto,
não se tenha consecutivos, novamente caindo no primeiro lema de Kaplanski. No caso agora, eu não vou ter N elementos da minha escolha, eu vou ter apenas N-1. E posso escolher até P, né, os P elementos aqui, porque eu não escolhi até agora ninguém, não tive nenhum favorito aqui, tá bom? Então, do primeiro caso e do segundo caso, eu vou ter aqui a soma desses casos, né? E com isso, eu vou ter aqui a demonstração, né? Eu quis ganhar um pouco mais de tempo, eu não coloquei aqui os cálculos, né? Mas tenham fé, tá bom? Que a resposta vai dar essa aqui, tá bom? Então, se o meu primeiro caso, como o segundo caso. Vamos lá para uma questão, né? Uma questão aí do INE, tá ok? De 86. Vou beber uma água enquanto vocês leem aí. Então, vamos lá. Diz assim: 12 cavaleiros estão sentados em torno de uma mesa redonda. Cada um dos 12 cavaleiros considera seus dois vizinhos como rivais. Deseja-se formar um grupo de 5 cavaleiros para libertar uma princesa. Nesse grupo não poderá haver cavaleiros rivais. Determine de quantas maneiras é possível escolher esse grupo, né? 12 cavaleiros são citados em torno de uma mesa. Cada um dos 12 cavaleiros considera seus dois vizinhos rivais. Então, essa informação é importante. Então, eu consegui enxergar aqui exatamente uma situação que eu possa vir empregar aí o segundo lema de Kaplanski, né? Eu tenho esses 12 sentados, de 1 até 12, podemos pensar assim, e esse 12 e esse 1 seriam consecutivos, porque ele é vizinho, são vizinhos nessa mesa. Então, aqui eu consigo, sabendo do lema de Kaplanski, o segundo, ao interpretar a questão, ele é uma aplicação direta desse lema, né? E aí, no caso, né, de forma direta, desses 12, eu vou escolher 5, em forma circular, onde estão, ou seja, o 12 e o 1, né, o cavaleiro 12 e o cavaleiro 1, eles são vizinhos aí, eles são inimigos, não podem sentar juntos, e aplicando direto, né, seguindo lá essa formulação aqui, ok? Eu vou estar chegando a essa solução, tá bom? Então, isso aí é uma aplicação do segundo lema de Kaplanski, tá? Um outro exemplo. Pedro levou 5 alunos para uma excursão. Na hora do lanche, os alunos devem se sentar em uma mesa circular contendo 15 cadeiras. De quantos modos pode ser feito de modo que não haja ocupação simultânea de 2 cadeiras vizinhas? Ok? Então, também é uma adaptação, né? Então, ele comenta que no lanche, alunos é para uma mesa circular, Então, comece a considerar que aqueles alunos que sentam digamos, seu número é cadeira de 1 a 15, cadeira 15 a cadeira 1, também são vizinhos. E aí, vamos lá agora estudar sobre essa situação, né? Então, primeiro tem que fazer exatamente a escolha de 5 alunos das 15 cadeiras, de modo que eles, né, não sentem vizinhos um do outro. Então, normalmente a aplicação do segundo lema de Kaplanski, só que tem um detalhe, né? Os meninos não são meninos iguais, são pessoas diferentes. Então, também, entre si, eles podem permutar, né? Já que estamos sentados naquele lugar, estando naquele lugar escolhido, eles não estão mais vizinhos, então posso permutar entre si sem nenhum problema. E aí, no caso, teria 378 possibilidades, no caso de onde colocar a escolha nesses lugares. E, escolhendo esses lugares, eu tenho 5 fatorial para fazer o quê? Para permutá-los entre si, tá bom? Gerando aí 45.360 possibilidades, tá? E aí, vamos agora melhorar um pouco a situação nossa, tá? Vamos trabalhar agora uma generalização do primeiro lema de Kaplanski, tá? Então, o número de P subconjuntos a partir de 1 elevado de 1 até N, de modo que entre cada 2 elementos escolhidos para um subconjunto haja no conjunto pelo menos R elementos não escolhidos para o subconjunto. Então, isso será dado por essa fórmula aqui. Tá? Então, vamos estudar a situação. Ela é um pouco diferente do lema inicial, que só faz uma exigência que não sejam vizinhos, né? Números consecutivos, mas aqui tem um pouco a mais. Ele faz de modo que entre 2 elementos escolhidos para o subconjunto, haja no conjunto pelo menos R elementos não escolhidos para o subconjunto. Vamos tentar entender a situação. Então, vamos lá. De forma análoga, eu vou estar lendo aqui a explicação, vocês possam me acompanhar.
Vamos lá, agora, o que fizemos demonstrando o primeiro lema de Kaplanski, vamos tomar também, né? Quem fez lá, o mais e o menos. Demonstração bem clássica para esse tipo de problema, demonstração. Tomemos os símbolos mais para representar os elementos que pertencem ao conjunto. Então, está dentro, positivo, está fora, negativo. E o símbolo de menos para representar os N-P, né? Elementos que não pertencem, né? Lembrando, esse N-P vem de, são N conjuntos, P seriam os P sinais de mais, e restou apenas, então, N-P elementos, sinais de menos. Assim feito, vamos organizar as posições dos sinais. Então, vamos tentar se concentrar e entender isso aqui. Certo? Colocaremos um sinal de mais, certo? Então, a forma de organizar essa questão seria tentar perceber o seguinte. Vamos colocar um sinal de mais, em seguida, R símbolos de menos, e depois mais um símbolo de mais. E vamos tentar preencher isso até me esgotar esses símbolos aí, certo? De qual modo? Então, boto sinal de mais, boto alguns sinais de menos, já sei lá, 10 sinais de menos, um sinal de mais 10 sinais de menos, e assim, por exemplo, sucessivamente. E depois, vamos intercalar, até esgotar os P símbolos de mais, tá ok? E aí, quantos lugares, então, deixa eu ver se tá algumas pessoas entrando aqui. Então, o que acontece aqui, né? Deixa eu intercalar desse modo até esgotar os P símbolos de mais. E os P-1 vezes R símbolos de menos. P-1R símbolos de menos. Por que P-1R, né? Por quê? Entre os sinais de mais, eu tenho P-1 lugares. Né? Eu tenho P sinais de mais e tenho entre eles P-1 lugares. Para cada lugar desse, cabe R símbolos de menos, tá bom? Então, para esse R símbolos de menos, né? Aí, então, no total, eu tenho P-1 R símbolo de menos. Mas, existem alguns símbolos de menos que estão sobrando aí, né? Então, estão sobrando quais símbolos aí? Então, com isso, colocaremos os N-P, que eram os símbolos de menos que eu tinha, e aí eu vou tirar esse que for usado entre os símbolos, e, por exemplo, vou colocar eles ao lado direito do sinal de mais. Então, vamos construir de novo aqui o raciocínio. Temos sinais de mais, tem símbolos de menos, tem um sinal de mais, símbolos de menos, sinais de mais, e entre eles eu vou usar esse quantitativo e sinais de menos. Porém, ao sobrar alguns sinais de menos, que é exatamente esse total de sinal menos esse, eu vou organizar eles, por exemplo, lá direito do sinal de mais. Então, como é que vai ser essa organização disso? Que é um por exemplo, tá? Lá direito, sinal de mais. Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, que eu tenho que colocar, distribuir esses sinais que sobraram, né? Entre os espaços que se encontram. E aí, qual é esse espaço que se encontram ainda agora, né? De forma a atender a teorema, como nos pede, nos vai distribuir esses sinais, símbolos de menos, nos P mais 1 espaços que se encontram antes, entre e depois do símbolo de mais. Ou seja, né, eu tenho que escrever uma solução que, ao somar, digamos assim, ao totalizar esses símbolos, tá ok? Eu tenho um total de N menos P, menos 1R, que são os símbolos que me restaram organizar. Então, eu vou preencher nesses espaços, que esses espaços aqui seriam os espaços entre, certo? Entre os símbolos, tá bom? E assim encontrar o número de soluções inteiras e não negativas para essa equação. Aqui, pessoal, não pelo tempo da palestra, vocês confiem em mim, tá? Que não teria como eu fazer demonstrações de combinações completas, tá? Então, no caso, para essa solução aqui, tá bom? Eu vou ter para essa solução, né? Eu tenho essa solução, tá bom? E essa solução exatamente vai me dar a demonstração dessa generalização do primeiro lema de Kaplanski, tá ok? Então, vamos lá, observação aqui, quando esse R for zero, que não há elementos para subconjuntos entre eles, no caso aqui, essa exigência, né, ele volta a tomar a ser o primeiro teorema, né, o primeiro lema de Kaplanski, tá bom? Quando o R for igual a 1, na verdade. E quando o R for zero, é uma combinação de elementos tomados P a P. Um exemplo sobre isso, tá? Para isso vai ser melhor que eu demonstrei. Depois, posteriormente, eu vou ver se consigo mandar por e-mail para vocês essa palestra, para vocês assim possam estar absorvendo melhor, tá bom?
Um aluno precisa realizar 5 provas referentes à recuperação final de 5 disciplinas. A escola deu um prazo do dia 5/1 até o dia 23/1, incluindo sábados e domingos, para a realização de tais provas. Sabendo que o aluno pode escolher as datas que irá realizar, qual prova, e que ele deseja fazer uma prova por dia, por um intervalo de 3 dias entre uma prova e outra. Então, tem um intervalo de 3 dias entre uma prova e outra. Para poder estudar, responda de quantas formas ele pode escolher os dias para a realização das 5 provas. Até então, se ele falasse, escolha aí nessa data, né, entre essas datas, 5 provas, você vai fazer em 5 dias, fazer 5 provas, uma prova por dia, só que eu não quero fazer em dias consecutivos. Pronto, se eu falar só esse momento, seria o primeiro lema de Kaplansky, mas ele faz uma atribuição a mais. Ele diz que fazer uma prova com intervalo de 3 dias entre uma prova e outra. Então, existe uma coisa a mais, existe aí, então, essa generalização do problema de Kaplansky, né? E aí, com isso, temos o seguinte, dadas as datas de 5 até 23, nós temos 19 dias, e ele deve escolher 5 entre esses dias, tá? Então, desses 19, escolhendo 5, se parar sair a questão, né, não, no caso, exigindo que ele não fosse consecutivos, seria apenas o primeiro lema de Kaplansky, né? E aí estaria feito, né? Mas tem um detalhe, existe um intervalo aí de 3 dias entre as provas. Então, é o que seria aquele R do lema, né? Esse Rzinho bem aqui, tá bom? Esse intervalo, né? Exatamente essa colocação de pelo menos R elementos não escolhidos para o subconjunto. Então, no caso, eu não vou escolher entre esses três dias, ele não vai entrar, ele não vai fazer prova nesses 3 dias, né? Ok? Então, aí, no caso, vou botar para cá, esse R seria esse 3, tá bom? Então, aí, aplicando essa generalização no primeiro lema, né? Nós temos 19, 5 e 3, e aí, colocando isso aí, nós temos 21 possibilidades dessa escolha. Podendo variar a ordem das 5 provas, as provas são distintas, né? Eu não sei se escreveu entre matérias, mas digamos que são provas de matérias diferentes. Então, teremos, então, 5 fatorial possibilidades, né, de permutar essas provas entre si, ok? Agora vamos para a geração do segundo teorema de Kaplansky, lema de Kaplansky. O número de P subconjuntos a partir de 1 até N, onde 1 e N não são adjacentes, e de modo que entre cada 2 elementos escolhidos para o subconjunto haja no conjunto pelo menos R elementos não escolhidos, para o subconjunto será dado por essa fórmula aí, certo? Quem chegou depois, para saber o que está acontecendo aqui, eu estou demonstrando alguns lemas de Kaplansky, certo? Que foram desenvolvidos por Kaplansky na resolução do problema de Lucas. E no final, né, daqui eu acho que é uns 10 minutinhos, eu vou estar fazendo aí a resolução de Kaplansky, demonstrar a resolução de Kaplansky para o problema de Lucas, que eu vou chamar problema dos casais, para vocês possam se, digamos assim, entender o que está acontecendo na aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos destacar o subconjunto, né, de 1 até N. Vamos destacar o subconjunto de 1 até R. Assim, vamos contar separadamente os subconjuntos, conforme contenha ou não um subconjunto de 1 até R, certo? Vou demonstrar aqui para entender isso aqui direitinho. Vamos destacar os subconjuntos de 1 até R. Então, vamos fazer separação aqui em 2 situações, que esse de 1 até R está e esse 1 até R não está, certo? Então, aqui eu faço uma afirmação, uma demonstração, que o número de subconjuntos que contém os números de 1 até R é dado por isso aqui, e o número de subconjuntos que não contém será dado por essa outra fórmula aqui. Então, vamos lá, a mesma ideia. Pois, vamos demonstrar aqueles 2 afirmações, tá? Para forma análoga ao que foi feita a demonstração da generalização, do segundo lema de Kaplansky, não generalização, certo? Mostrando o segundo lema de Kaplansky apenas, porém, agora tomando de 1 até N como elementos adjacentes. No caso aqui seria, que eu acho que digitei errado, tá bom? Então, vou usar uma demonstração parecida que eu fiz, que é somente com o segundo lema de Kaplansky, tá bom? Não é generalização, estou demonstrando agora a generalização. Vamos tomar os elementos organizados em um ciclo, tá? Então, vamos lá.
o que vai acontecer aqui? Eu vou demonstrar esse primeiro ponto. O número de subconjuntos que contém um ATR, certo? Dentro desse conjunto aqui. Então, vamos lá. Qualquer um dos elementos, ao ser escolhidos aqui, está a menos de R unidades do X escolhido, tá? Ou seja, temos R possibilidades para escolher alguém, certo? Ao escolher esse elemento, dada a escolha, nos resta escolher P-1 elementos do conjunto, ok? Quem é esse conjunto que falta escolher, né? Exatamente aqui, 1, 2, 3, até o R, menos esses elementos que não podem estar lá. Daí teremos exatamente essa fórmula aqui do segundo lema de Kaplan-Meier, tá bom? Ok? Tá um pouco assim rápido e tal, para vocês não estejam tão bem entendendo tão bem, mas vou ler mais uma vez, confiem que isso aqui tá de forma coerente, tá bom? Para eu chegar lá nos problemas de Lucas. Então, ao ser escolhido, certo? Eu vou ter essa formulação, e no caso 2, certo? No caso de conjuntos escolhidos, não terão nenhum elemento, nos resta apenas n menos r, então eu vou tirar, certo? Esses r elementos aqui, que nenhum deles foi escolhido entre esses caras, nos quais devemos escolher P, assim temos isso aqui, esse valor. E aí, no final das contas, ele vai estar apenas somando esses dois conjuntos aqui, certo? Vamos aqui para uma situação, um problema, ver se consegue ficar mais claro o que foi colocado aqui, ok? Isabel recebeu uma proposta para trabalhar em uma multinacional no Japão. A empresa prometeu 2 férias por ano, sempre nos mesmos meses, com passagem paga pela empresa para ela poder visitar seus familiares no Brasil. A única restrição que a empresa fez que houvesse um intervalo de pelo menos 3 meses, entre essas 2 férias. Quantas são as formas que Isabel escolher os meses de suas férias? Então, a ideia, a diferença, é que eu não estou fixando, né? Eu não quero 3 meses, eu quero pelo menos 3 meses de férias entre esses dias que ela vai escolher, tá ok? Então, ela não pode aqui. Então, levar em consideração que ela não pode ter dias consecutivos, tá ok? No caso, dias não, meses, né? Consecutivos. E existe um intervalo de pelo menos algum tempo, no caso, 100 meses, né? Quando ele não diz consecutivos, mas há de entender que dezembro e janeiro, 12 meses, os meses são consecutivos, tá bom? Então, quando eu olho dezembro e olho janeiro, existe aí uma sucessão de meses, tá? Então, no caso aqui, existe uma aplicação direta também do segundo lema de Kaplan-Meier, tá ok? E aí, o que eu coloquei preenchi, né, os dados, assim, então são N, né, para eu escolher aqui, a empresa escolher 2 férias por ano, então, por exemplo, eu posso escolher uma férias em janeiro e outra em julho, uma férias em fevereiro, outra em outubro, por exemplo. O importante é que eu escolher essas 2 férias, ele não tenha nenhum prazo menor que 3 meses. É isso, né, que o lema, a generalização, nos dá, tá bom? Pelo menos como esse aqui, eu acho que às vezes fica mais simples para o aluno, que deve ter alguns alunos assistindo, entender quando eu boto esse exemplo mais, digamos assim, com números, né? Então, aí, seria uma aplicação desse tipo. Então, uma aplicação que há pelo menos um distanciamento de tal valor, né? E daí, tu não pode também ter consecutivos, tá ok? Eu queria ter ficado claro essa questão aqui. Então, vamos lá para o problema de Lucas, tá ok? Para dar tempo. São 18h45. Odécio, a gente vai até 18h50, né? Ou 18h50 para poder dar tempo para perguntas. Exato. A gente vai até... Ainda tem cerca de 6 minutos, a gente coloca aí 10 minutos para considerações e perguntas que eu já estou aqui elencando, e aí a gente vai para o professor Zé. Certo, beleza, então. Então, eu vou dar aqui vou ler uma demonstração, mas eu vou mostrar para vocês o que foi feito, digamos assim, por Lucas, né? Quem sabe em termos mais modernos, assim. Então, vou fazer aqui nós temos aí mais uns 10 slides para frente, tá bom?
Então, eu vou dar só uma corridinha aqui, mas dá para entender. Então, vou resumir o que está escrito aqui. É o seguinte, o problema do Lucas, pessoal, vocês que entraram agora, entraram no começo da nossa palestra, eles resumem fazer a seguinte situação. Eu quero sentar casais de tal modo, né, que ao sentar em um círculo desses casais, homem e mulher estando casados, além de não poder ter homem com homem, mulher com mulher, a um lado do outro, ela tem uma restrição. Qual restrição é essa? É que a minha esposa, né, o marido e a esposa, também não sentem um lado do outro. Então, esse é o problema de Lucas, tá? E aí, tudo que eu fiz agora, né, que antecedeu, foi exatamente o que Kaplansky, ele colocou para resolver isso, que hoje em dia, a resolução dele é conhecido como primeiro e segundo lema de Kaplansky, tá bom? Então, primeiro eu fiz as colocações, que seriam, né, para poder fazer o problema direto, digamos assim. Então, o que aconteceu? Historicamente, né, nos diz que esse problema já tinha uma solução conhecida, e a solução era essa solução aqui, certo? Só que era uma solução, assim, um gabarito, tem um gabarito, mas eu não tinha digamos assim, em termos matemáticos, um rigor para essa solução. Até que, anos depois, algumas décadas depois, né, Kaplansky resolver esse problema com rigor matemático, então, assim, aceitável, né? Vocês possam entender o que foi feito, tá bom? Então, vamos articular esse problema num caso particular. Então, fazendo um caso para n igual a 5, ou seja, nós temos que colocar 5 mulheres, M1, M2, M3, M4, M5, nos lugares numerados de 1 a 5. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela, para vocês visualizarem um pouco melhor. Pronto. Então, nos lugares numerados de 1 a 5, de modo que M1, na mulher 1, não possa sentar no lugar 1 e nem possa sentar no lugar 5, né? Porque a mulher não pode sentar naquele lugar 1 e lugar 5, né? Por conta que ela é casada, né? Com quem? Com o homem 1, tá bom? Então, ela não pode sentar ali. Ela não pode estar nem no lado do homem 1, digamos assim, no lado esquerdo, no lado direito, no lado horário ou no lado anti-horário. Ela não pode sentar aqui. Então, ela está impedida em sentar no 1 e está impedida de sentar no 5. M2 não pode ficar no lugar 1 nem 2. Então, o M2, ela não pode sentar nem no lugar 1 e nem no lugar 2, porque sentando no lugar 1 ou no lugar 2, o homem que é o seu marido estaria ao seu lado. Não pode também. Ela poderia sentar no lugar 3, se quisesse, no lugar 4, no lugar 5, porque ela estaria ao lado de um homem que não seria o seu marido. O importante é que ela não sentasse no lado do homem 2. Então, esse é o problema. Então, acho que fica claro qual é o problema. Então, agora vamos tentar resolver o problema com o que a gente já tem, tá bom? Então, aí no geral, certo? O que a gente vai ter? Então, vocês devem ver vários problemas clássicos de análise combinatória, que às vezes eu não faço uma forma direta, eu faço uma forma, digamos, indireta, né? Tem um problema, então eu vou tirar o que eu não quero, restando apenas o que eu quero. E, às vezes, esse o que eu não quero é mais fácil eu encontrar, tá bom? Tirando ele, o que sobra é a minha resposta. De modo geral, para I entre 1 e N, né? N casais, 2N pessoas, tá ok? Conjunto de permutações de mulheres, chamado de ômega. AI, conjunto das permutações das mulheres em que MI ocupa o iésimo lugar, e AI, né, esse tracinho em cima, de permutações que as mulheres ocupam um outro lugar. É como se fosse assim, aqui eu vou explicar, né? Lembre que no caso de N igual a 5, temos que M5, então vamos olhar esse AI e esse AI tracinho, tá bom? O que significa eles. M1 não pode ficar no 5 e nenhum. No caso, esse meu I aqui seria conjunto de perguntas das mulheres que ocupa o lugar do iésimo e o iésimo menos 1. É como se fosse exatamente esse lugar e esse lugar aqui, né? H1, então estou separando os conjuntos como? Que ocupam esse lugar e esse lugar, certo? No próprio, a mulher 1 não pode sentar no 1, no próprio I dela, e não pode sentar no N-I, digamos assim, né? Que dá exatamente esse valor aqui que eu coloco como observação, que esse 1 menos 1, no caso, seria o próprio N, quando eu subtraio o próprio lugar dela, né? O M1, ok? Outro exemplo, o M5 não pode ficar no lugar 4 e 5. Nesse caso, o I seria 5, né? Então, 5 menos 1, 4. E o A, né? Aqui o 5 seria o próprio lugar 5.
tá ok? Então, colocando em ordem os dois N conjuntos. Então, temos aí todos os conjuntos, tá ok? E daí, agora vamos encontrar o valor de UN, porque o que nos falta é esse UN aí. Por que o que nos falta é esse UN? Porque aqui eu acho que eu não cheguei a ler, mas quando começa a perceber a questão inicialmente é fácil de formar. Porque vamos começar enumerando as cadeiras de 1 até 2N, como se deve sentar os homens e mulheres de forma alternada. Temos que ou homens sentam nas cadeiras pares, ou as mulheres sentam nas cadeiras ímpares. Ou o contrário. Assim nós temos dois modos, né? Sentando de um jeito ou sentando do outro. Agora colocamos homens nos lugares reservados. Assim temos N fatoriais. Modos. Por fim, nos resta colocar N mulheres nos N lugares livres. Por isso que, quando eu faço esse exemplo, eu comecei a ler para as mulheres, acabei, né, na velocidade que não lendo essa parte final da questão. Então, o problema agora se resume trabalhar com as mulheres. Ele também trabalhar apenas com os homens, tá? Mas a gente focou nas mulheres aqui, né? Escolher as mulheres. E esse 2 é importante, porque eu já atribuo o caso de alternância entre homens e mulheres aí. Tá ok? Correu um pouquinho. E daí, então, o que acontece? Eu precisaria da inclusão e exclusão, que também aqui nesse momento não tem como eu estar colocando isso, demonstrando, mas eu vou pedir que vocês confiem também nessa parte aí. Então, ao fazer, né, esse cálculo preciso, que eu tenho que pegar esse valor total e tirar o que eu não posso, eu vou chegar a esse princípio da inclusão e exclusão, tá ok? E aqui eu faço a demonstração, deixa eu ver só qual é o horário, para não estender-se demais. Pronto. Aqui eu posso mandar para vocês posteriormente, aqui eu faço exatamente a quantidade de elementos que há em cada conjunto desse, e posteriormente, aplicando os lemas de Kaplansky, tá? Kaplansky, eu consigo exatamente chegar nos valores para esses dois cálculos aqui, tá ok? E aí, por fim, tá ok? Eu vou estar descobrindo quem é esse meu UN, tá bom? E aí, chegando nessa resolução, que é exatamente esse UN que eu precisava, tá? Corri um pouco agora, mas os cálculos são mais demonstrados aqui. Se fosse fazer também a demonstração vai demorar um pouco mais e extrapolar o tempo. Tá? Então, eu posso dar uma conferida se isso realmente é uma coisa verdadeira, para eu tomar um caso particular, né? Então, por exemplo, eu vou tomar aqui um problema para 2 casais. Então, ao aplicar, né, nessa fórmula aqui, que existe esse UN, desse formato, para essa constância, esse valor de Lucas, né? Eu vou chegar exatamente a uma resolução trivial. Você imagina como é que você organizaria 2 casais em uma mesa circular, de tal modo que esses casais aí tenham alternância, dá para fazer, mas de modo que a esposa não sente no lado do seu marido. Então, não existiria possibilidade para isso, tá? Então, ao fazer esse cálculo aqui, eu consigo descobrir o valor zero, que é um caso fácil de se entender, mesmo não utilizando, né, digamos aqui, essa fórmula, tá? E aqui eu coloquei de forma geral, 1, 2, 3, 4, para o número de casais que eu tenho aqui. E aqui a fórmula geral para isso, tá bom? E aqui as referências. E dou por fim a minha palestra aqui. E aí eu acho que eu tenho algumas perguntas, né? Pronto, tem algumas perguntas aí de 3, né? Diego e Lucas e a Natália. Pronto, pessoal. Então, eu quero agradecer ao professor Hudson pela explanação, parabenizando pelo excelente trabalho. A gente vê que é um assunto denso, que dá pano para manga aí para a gente conversar muito mais tempo. Com respeito ao que foi perguntado aqui, se era possível posteriormente que esse material fosse compartilhado, o professor Hudson está gravando a aula, e aí posteriormente a gente vai colocar nas nossas mídias sociais, para quem quiser assistir de novo, ou até mesmo compartilhar com alguém. Aí, Hudson, a gente coloca um link lá no Google Drive, onde você pode hospedar esse material, ou qualquer outra coisa que você tenha, e aí a pessoa aproveita, assiste novamente e aprecia seu trabalho, e depois tem acesso ao material escrito, se for possível. Sim. Foi um pouco corrido, pessoal, mas assim, o material está escrito, tá? Então eu posso mandar tanto esse vídeo que a gente está gravando,
como também mandar o material, né, tanto no formato PDF, talvez, que é até melhor de fazer a leitura e tudo mais, né, e é realmente um material bem denso, apesar de não ser aparentemente simples, né, então tem muita coisa para se falar sobre isso, então eu quis fazer assim, digamos assim, um vislumbre, né, despertar em vocês essa vontade também de dar um pouco mais. Nós temos aqui, professor Hudson, 3 inscritos que eu pude observar aqui no chat. Certo. O primeiro, Diego Souza. Por favor, Diego, a palavra é sua. Obrigado por abrir para perguntas. Tá, boa noite, então, te perguntar um negócio, Hudson. Boa noite, Diego. Boa noite. Você pode voltar lá no primeiro lema de Kaplanski? Posso sim. Deixa eu voltar aqui. Visualizar, uma tela cheia. Certo. O primeiro lema, né? O enunciado. Pronto. Deixa eu ver se está direitinho aqui. Pronto. Primeiro lema. Pronto. No caso, né, é que eu estava vendo durante a apresentação e quando eu estava vendo esse tema, eu percebi que ainda, assim, tem uma pergunta que sempre me vem, eu vejo assim, qual é a condição de existência do lema? Tá entendendo? Por exemplo, o P não pode ser tomado a qualquer valor, né? Sabe? Aí, assim, eu fiz até uma conta aqui bem rápida mesmo, era mais para confirmar, ou se tu quiser falar, desculpa. Não, mas pode falar com a gente, estamos aqui entre professores. Pronto, então no caso é o seguinte, ó. Para o primeiro lema de Kaplanski ele existir, certo? Fazer sentido, o P ele tem que ser o maior inteiro menor ou igual que n mais 1 sobre 2, correto? Tá entendendo? Porque, Entendi. Por exemplo, você considera n igual a 11 e você escolhe P para ser igual a 7, é impossível, tá? Porque até... Sim, tem uma colocação, porque é o seguinte, às vezes acontece, Diego? Pronto. Essa tua colocação foi importante, acho que eu coloquei um exemplo aqui, eu acabei pulando, foi exatamente isso aqui, ó. Você consegue visualizar essa tela? Consegue, Diego? Tá vendo? Pronto. Então, acho que poderia ter colocado isso um pouco melhor, essa observação. Porque nem sempre dá para eu poder separar eles, né? Dá para separar. Realmente, você colocou uma boa colocação. Então, olha esse exemplo aí, como é interessante. Eu quero fazer esse jogador, gosto de futebol, né? Mas jogar 2 dias seguidos, ele fica com dores musculares. De quantas maneiras Diamantino pode escolher em quais de 10 dias seguidos ele vai jogar bola sem ter dores musculares? Note que eu não digo quanto ele vai jogar, não digo. Eu digo como é que eu posso fazer isso. Só que existe aí exatamente essa colocação que você colocou, né, que você fez. Não tem como ele jogar todo dia, toda hora. Porque tem que ter um intervalo, um mínimo de quanto? Um dia para o outro e tem que ter um intervalo de um dia aí, né? Então, realmente, essa colocação sua, essa observação sua foi fenomenal, porque ele tem que ter esse espaçamento mínimo, né? Então, eu vou até ajeitar no material essa colocação, tá? Mas exemplo tá aí, exemplo acho que vai de encontro que você está perguntando. Pronto, aí no caso eu tinha visto que pro primeiro lema de Kaplanski é a função piso, né? N mais 1 sobre 2, e pro segundo lema de Kaplanski é a função piso N sobre 2. Aí, eu gostei tanto que até perguntar assim, quais seriam as condições de restrições para os lemas de Kaplanski generalizado, né? Pois eu posso fazer um material com esse material que eu tenho, já escrever um pouco mais e mandar conjuntamente, entendeu? Pronto, eu gostaria de ver isso aí, ó. Porque pronto, show, massa, bom. O bom de dar aula para professores, cara, assim, eu não digo nem dar aula, é socializar as coisas, que a gente acaba trocando informações relevantes, né? Outra coisa, é só mais uma, se não tiver muito tempo... Não, pode perguntar, rapidinho. Eu não sei se já viu falar de funções geradoras. Já. Pronto. Eu percebi que, principalmente na resolução do problema de Lucas, né, que você tem aquela formulazinha lá, me chamou bastante atenção que é a cara do que a gente vê lá quando a gente está falando de funções geradoras, que no fundo, no frigir dos ovos aí, resolver problemas com funções geradoras é exatamente resolver os mesmos problemas de soma de equações de Diofantinos ou esses problemas de... E para você ver, né de como são as coisas, como uma coisa simples desencadeia tantos e tantas outras coisas de complexidades, né? Exato. Mas eu gostei das suas colocações, viu? De todo modo, eu acho que no final colocar o meu e-mail aqui, troca e-mail comigo, manda para mim as perguntas e tal, que aí eu já vou contribuir no máximo no material, né?
Perfeito, perfeito. Pronto, vou até colocar meu e-mail aqui. Eu acho que mais outra pergunta para a gente abrir para outra pessoa. Não, só uma sugestão aí, Pronto. futuramente, se dá para relacionar esse problema do Lucas com problemas de grafos, sabe? Entendi. Manda para mim essas perguntas todas, que aí eu já faço uma pesquisa sobre isso, né? Se eu não souber, vou pesquisar, né, com meus colegas e tudo, com os professores, para chegar algo legal. E tá aí meu e-mail, quem quiser mandar e-mail para mim, esse é meu e-mail, tá? Tá perfeito. Pronto. Aí outra pergunta, quem seria o dessa? Professor Lucas Campos. Grande professor Lucas. O professor Lucas ainda está aqui conosco? Não sei. Pula para Natália. Aí depois Não, tá, volta pro Natália, o Lucas. microfone é seu. Natália é nossa aluna do S1 da licenciatura em matemática do campus de Crateus, que sempre nos acompanha aqui. Natália? Não sei, acho que também não sei se ela saiu. Eu acho que ela saiu também. Então foi o seguinte, são 7 horas, Odessa, então já encaminha para o Isaac aí. Qualquer coisa? Tá aqui. Tá aí, Oi. pronto. Fala, Natália. A minha pergunta era a respeito desse teorema. Ele é feito só pela combinação, ou tem mais alguma coisa? Assim, você está gerando a tua resposta. Na verdade, a demonstração que eu fiz hoje, ela foi uma demonstração feita por Kaplansky, né? Eu, lendo algum material, eu vi que tem outras demonstrações também, mas eu resolvi hoje fazer usando análise combinatória. Mas eu posso estar investigando aí outras resoluções para esse problema, que devem existir, e daí eu posso estar também socializando com vocês, tá bom? Me manda um e-mail, né, me lembrando disso, eu posso dar uma pesquisada e eu acho massa pesquisar coisas novas. Mas eu pela leitura breve que eu tive com outras coisas, eu vejo que tem outras formas de solucionar esse problema, fora das combinatórias, tá bom? E pela permutação circular também, né? Na verdade, isso é o tipo de permutação circular, mas permutação circular em si, ela não resolve esse problema por causa das restrições dela. O problema desse problema, sendo redundante, são as restrições. Porque se eu digo assim, olha, organizar pessoas em uma mesa circular, esse problema é clássico, permutação circular, né? Seria n-1, por exemplo, se não tiver nenhuma restrição. Aí, homem e mulher, dá para fazer alguma coisa. Quando eu boto agora casados que não podem sentar um ao lado da sua esposa, aí começa a entrar uma complexidade. E ele lembra, sim, permutação circular, mas permutação circular não é suficiente para resolver a questão. Vai dar alguns... Não vai dar para fazer a questão. Mas lembra. Certo, lembra obrigado. muito. Tá bom. Muito Pronto, obrigada. Odessa. Então, pessoal, disponha. Obrigado, professor. Novamente, a gente agradece aqui a você pela sua disponibilidade, pela excelente explanação do momento. É muito denso e a sua disponibilidade também de estar posteriormente divulgando esse material com a gente, até mesmo trabalhar um pouco nele mais, dadas as contribuições dos colegas. E esse momento é muito valoroso, agora parafraseando você, que enquanto mais a gente discute, mais conversa sobre matemática, mas a gente se sente motivado a continuar estudando, continuar aprofundando, né, Isso. como falar aí nas suas palavras. Então a gente agradece aí, agora que todo mundo consegue ver o professor Hudson, aos que não conhecem, né, a gente agradece novamente, e agora abre espaço para o nosso segundo momento, que é o do professor Isaac, né, nosso colega do IFCE Campus Fortaleza. Então, apresentando aqui o professor Isaac Ricardi, bacharel em matemática pela UFC, mestre e doutor em economia, também pela UFC, na área de estudos de econometria aplicada. Ele leciona desde 2004, foi professor da rede privada, foi professor substituto na UFC e desde 2010 compõe o quadro permanente de professor do Distrito Federal. Ele é atualmente o responsável pelas Olimpíadas de Matemática do IFCE Campus Fortaleza. Então, meu amigo Isaac, desde já, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade para estar aqui conosco. Hoje o professor Isaac traz para nós um assunto muito interessante, né, que é a parte de teoria dos jogos, e vou deixar com que
ele é que tome a frente do mandato. Professor Isaac, novamente, muito obrigado, e agora é com você. Opa, obrigado, Décio. Eu agradeço aí o convite por participar dos diálogos matemáticos, né, do IFCE Campus Crateús, tá? Bem, quando o Odécio me convidou, né, aí eu pensei em tratar um assunto, né, que, ao meu ver, é legal, que é a parte de introdução à teoria dos jogos, tá? Devido até à minha formação de mestrado e doutorado. Eu fiz meu mestrado e doutorado, como o Odécio falou, lá na economia, apesar de ser bacharel em matemática, tá? Aí, por lá, eu vi vários assuntos de economia, micro, macro, econometria aplicada, que foi a minha área de doutorado, tá? Mas, em particular, uma coisa que eu gostei muito foi as disciplinas de teoria dos jogos, tá? Que, para quem faz um curso de graduação em economia, ou então um curso de mestrado, ele vai ver isso aí em Microeconomia 2, tá? Um curso de teoria dos jogos. Eu vou abrir aqui a apresentação. Só um segundo. Só um minutinho, pessoal. Tá todo mundo vendo a tela? Sim, Isaac. Tá ok, tá ok. Ok? Pronto. Essa apresentação eu fiz na Semana da Matemática, tá? Eu fiz na Semana da Matemática no ano passado. Um curso de introdução à teoria dos jogos. É um curso bem denso, tá? São várias informações, é uma disciplina toda. Então, assim, o meu propósito aqui nesses diálogos, né, é apresentar a teoria dos jogos para quem não conhece, tá? E, de certa forma, sei lá, causar curiosidade ao público, né, para que possa depois estudar isso aí, tá? Ler a respeito, tá? E etc. Tá? Eu acho que todo mundo, né, lembra desse filme aqui, que é Uma Mente Brilhante, né, do John Forbes Nash, tá? Na verdade, quem estrelou o filme foi o Russell Crowe, mas contando a história do John Forbes Nash, que era um matemático que ganhou o prêmio Nobel de Economia, tá? Então, assim, de certa forma, a teoria dos jogos ela ficou até mais popular após esse filme, tá? Então, assim, dado a importância do filme e a importância do John Nash, tá? Eu comecei a apresentação lembrando do filme aí. O que é a teoria dos jogos, tá? Teoria dos jogos é um ramo da matemática aplicada que analisa a interação de um grupo de agentes ou jogadores racionais que se comportam estrategicamente. Agentes ou jogadores, tá? Eles são quem participa do jogo, que faz a tomada de decisão. Tá? Esses agentes podem ser indivíduo, empresa, animais, países, etc. Né? O agente pode não agir só, o agente pode também agir em grupo. Tá? O jogo, normalmente, ele acontece em interações. Tá? As ações de cada agente, tá, consideradas individualmente, afetam os demais. O que é estrategicamente? Tá? Cada jogador, ao tomar sua própria decisão, leva em consideração o fato de que os jogadores interagem entre si e que, portanto, sua decisão terá consequências sobre os demais jogadores, assim como as decisões dos outros jogadores terão consequências sobre ele. O que são indivíduos racionais? Né? Essa é uma definição econômica, né, para se trabalhar. Assumir que os agentes são racionais significa que os indivíduos empregam os meios mais adequados aos seus objetivos na competição. Né? Então, o que é um jogo? Tá? No sentido usual, o jogo é uma atividade competitiva, tá, no qual os jogadores disputam uns com os outros de acordo com um conjunto de regras.
Um livro referência é o Mascoléu. Lá no final, nas referências, ele aparece. Tá? O Mascoléu, ele diz que um jogo é uma representação formal de uma situação onde o número de indivíduos, né, interage em um cenário de interdependência estratégica, isto é, o bem-estar de cada um depende não apenas das próprias ações, mas também das ações dos demais envolvidos. Assim, a ação ótima, em geral, dependerá da expectativa sobre os que os demais jogadores irão fazer. Né? Então, onde é que a gente usa a teoria dos jogos? Tá? A teoria dos jogos, ela pode ser usada para modelar firma, tá? Que competem no mercado, políticos competindo por votos, tá? Membros de um júri decidindo sobre o veredito, animais brigando por uma presa, pessoas competindo em um leilão, até uma sub-área, né, que é bem importante, está bem à tona da teoria dos jogos, é justamente a teoria dos leilões. Tá? Falando um pouco de história aqui da teoria dos jogos, né, cronologicamente falando, tá? Quem se destacou mais na parte inicial da teoria dos jogos foram os matemáticos. Tá? Em 1713, James Valdegrave, tá, ele analisou um jogo de cartas e forneceu uma solução que é um equilíbrio de estratégia mista. Vou fazer uma pausazinha bem aqui. Tá? Daqui a pouco eu falo o que significa estratégia mista, tá? Mas assim, a nossa explanação aqui não vai apresentar estratégia mista, é só introdutório, a gente tem pouco tempo, então eu vou trabalhar só em estratégia pura. Tá? Mas estratégia mista são um conjunto de estratégias que é usado probabilidade para jogar. Tá? Você joga um certo conjunto de probabilidade de estratégias com a probabilidade P, o restante um menos P, ou então dependendo do tamanho do conjunto de estratégia que você tenha. Tá? O Cournot, em 1838, tá? Ele publicou um trabalho sobre duopólio. Zermelo, em 1913, publicou o primeiro teorema matemático da teoria dos jogos. O teorema afirma que o jogo de xadrez é estritamente determinado, isto é, cada estágio do jogo, pelo menos um dos jogadores tem uma estratégia em mão que lhe dará a vitória ou conduzirá o jogo de empate. Tá? O Borel, em 1921, ele reinventou as soluções minimax e publicou quatro artigos sobre jogo estratégico. John von Neumann demonstrou que todo jogo finito de soma zero com duas pessoas pode ser uma solução de estratégia mista. Tá? Um jogo de soma zero, a gente vai representar um pouco mais na frente, tá? Ele é um jogo em que a soma dos ganhos dos jogadores dá zero. Então, eu vou fazer uma disputa com um jogador, então o que eu tenho eu perco e dou para o outro. O outro que perde, pega e dá para mim. Então, a soma das utilidades, a soma dos pagamentos dá zero. Tá? Passa essa curiosidade, tá? O von Neumann e o Morgenstern publicaram em 1944 um clássico, tá, da teoria dos jogos, aplicada à economia, que é a teoria dos jogos, tá, e o comportamento econômico. Né? Essa galera que eu acabei de falar aí tá a cara desses elementos, tá, por curiosidade, ok? Eu depois posso passar os slides para quem quiser, tá? Aí tá aqui em 1950 o John Nash, tá? Que é justamente onde retrata lá no filme lá do Russell Crowe. Tá? Ele publicou 4 artigos importantes que faziam parte lá da tese de doutorado dele, tá? Para a teoria dos jogos não cooperativos e para a teoria da barganha. Tá? Os 4 artigos são pontos de equilíbrio para um jogo com N pessoas, jogos não cooperativos, o problema da barganha e jogos cooperativos para 2 pessoas. Tá? Tá aí o John Nash, tá? Esse aqui da esquerda, tá? Aí o John Nash, o Hassani e o Selten, eles foram prêmio Nobel em 1994, tá? Por causa da contribuição deles na teoria dos jogos. Bem, depois dessa historinha, tá? Aí vamos começar a botar um pouco de matemática aqui. Tá? Todo mundo aqui tá percebendo assim que os slides não são tão densos que nem o do Hudson, né? Mas é porque introdutoriamente, a teoria dos jogos, ela tem um pouco mais de
de poesia, tá? Então, sabemos que o elemento básico em um jogo é o conjunto de jogadores. Tá? Cada jogador tem um conjunto de estratégias, cada jogador escolhe uma estratégia. Tá? Temos, então, um perfil no espaço de todos os perfis possíveis. Cada jogador tem interesse ou preferência para cada situação no jogo. Né? Em termos matemáticos, cada jogador tem uma função utilidade. Aparece um termo aqui que é payoff, que aparece muito nos livros, tá? Que atribui um número real, o ganho ou payoff do jogador, para cada perfil do jogo. Tá? Então, mais especificamente, a gente tem um conjunto de jogadores G, G1, G2, Gn. Tá? Cada jogador GI, né, ele possui um conjunto finito de estratégias puras, né, que é o tema aqui da nossa palestra. SI igual S1, S2, SM, depende do tamanho da matriz de ganhos, tá? Onde M é maior ou igual a 2, ok? O produto cartesiano dos SI é o espaço de estratégia pura. Né? Para cada jogador GI, vai existir uma função utilidade, o I, tá? E essa função UI, ela associa o payoff, o I de S, ao do jogador GI para cada perfil de estratégia pura. Tá? Vamos modelar aqui um primeiro jogo, tá? Que depois a gente discute ele. É um jogo clássico da teoria dos jogos chamado Dilema dos Prisioneiros. Dois ladrões, Alex, que vamos chamar de A, e Bob, que nós vamos chamar de B, são capturados e acusados de um mesmo crime. Presos em celas separadas, tá? E sem poder se comunicar entre eles, o delegado de plantão faz a seguinte proposta. Cada um pode escolher entre confessar ou negar o crime. Se nenhum deles confessar, ambos serão submetidos a uma pena de 1 ano. Se os dois confessarem, então, ambos terão pena de 5 anos. Mas se um confessar e o outro negar, então quem confessou será liberado e o outro será condenado a 10 anos de prisão. Essa aqui é a modelagem clássica, né? Você pode até questionar por que o cara vai ser liberado confessando, mas isso aqui é o problema clássico, ok? Então, dados os elementos que eu defini anteriormente, então o conjunto de G de jogadores, né, os gamers, são A e B. O conjunto de estratégias SA e SB são iguais. Né? Os jogadores, eles confessam ou negam, né? Porque são os dois jogadores, são os dois ladrões. Certo? O S, lembra que o S era o cartesiano do conjunto de estratégias de todos os jogadores. Então, se a gente tem um conjunto com duas estratégias e outro com duas estratégias, o cartesiano tem 4. Então, eu tenho os pares de estratégias, confessar, 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 negar, negar, confessar, negar, negar. Ok? Aí, as funções utilidade, né, são payoffs, pagamentos que eles recebem. No caso aqui, são, devido ao jogo, eles são penalidades. Tá? Então, aqui de forma não tão aleatória, a gente vai tomar os payoffs, tá, como sendo o seguinte: a utilidade do jogador A na estratégia confessar, confessar é -5, confessar, negar é 0, negar, confessar é -10, negar, negar -1. Né? São os payoffs do Alex, tá? As recompensas dele, tá? E do B, algo simétrico, ok? Aí, nisso aqui, a gente consegue fazer uma aplicação matricial para gerar a matriz de ganhos, a matriz de payoffs. Tá? Então, a matriz de payoffs do jogo, ela é dada da seguinte maneira. O Alex fica na posição linha, o Bob fica na posição coluna, tá? E aqui a gente tem pares ordenados que da posição linha, posição coluna, ok? Então isso aqui seria uma primeira matriz, depois a gente volta nessa matriz para estudar um pouquinho sobre ela, tá bom? Um segundo jogo clássico de teoria dos jogos é a Guerra do Sexo, tá? A Guerra do Sexo, você tem um homem e uma mulher que desejam sair para passear, um casal. O homem prefere assistir um jogo de futebol, enquanto a sua mulher prefere ir ao cinema. Se eles forem juntos para o futebol, então o homem tem satisfação maior que a mulher. Por outro lado, se eles forem juntos ao cinema, então a mulher tem satisfação maior que o homem. Finalmente, se eles saírem sozinhos, então ambos ficam igualmente satisfeitos. Tá?
no caso aqui desse problema, sei lá, eles vão para o futebol, né? Por mais que a mulher não goste de futebol, ela prefere ir ao futebol com o namorado, tá? Do que ir sozinha para um canto e ele sozinho para o outro. Tá? Então, pensando nisso aí, a gente tem a seguinte matriz de payoffs, tá? Com esses valores aqui aleatórios. A gente podia pensar até uma matriz, um jogo de soma zero, tá? Mas aí com um jogo de soma zero, tá? Não caracteriza o enredo do problema, certo? Então tá aí a matriz de payoffs, tá? As estratégias aí do homem para o futebol, cinema, da mulher para o futebol ou cinema, tá? Então estão aí os valores e depois a gente volta aqui de novo, tá bom? A solução de um jogo, tá? Uma solução de um jogo, só um minutinho, pessoal. Uma solução de um jogo é uma previsão sobre o resultado do jogo. Né? Existem vários conceitos diferentes de solução. Tá? Existem várias maneiras de solução. No caso aqui da nossa palestra, a gente vai tratar de duas, que é a parte de dominância e a parte de equilíbrio de Nash para estratégias puras. Como eu falei, tem a parte de estratégias mistas que a gente não vai abordar nessa especificação. Tá? Então, considere o dilema do prisioneiro. Como encontrar uma solução para o dilema de Alex e Bob? Tá? Isto é, quais as estratégias são plausíveis e se os prisioneiros querem minimizar o tempo de cadeia. Se a gente analisar do ponto de vista do Alex, né, ele pode raciocinar da seguinte maneira. Duas coisas podem acontecer. O Bob pode confessar ou o Bob pode negar. Se o Bob confessar, então é melhor para mim confessar também. Né? Vamos voltar bem aqui na matriz. Tá? Voltar bem aqui na matriz. Então você tem aqui o Bob. Né? Aí o Alex está pensando, se o Bob confessar, né? Se o Bob confessar, aí o que é que vai acontecer? Os ganhos de Alex são menos 5 e menos 10. No caso aqui, os ganhos negativos, a gente sabe que o dilema do prisioneiro é o tempo de reclusão. Então, no caso, é melhor ficar 5 meses preso, no caso, do que 10. Então, a estratégia confessar de Bob, é melhor o Alex confessar também. Né? Tá? Por outro lado, se o Bob negar, né, os payoffs, né, as recompensas do Alex, são 0 ou menos 1. Entre 0 e menos 1 é preferível 0. Então, confessar é uma estratégia dominante sobre negar. Né? Por quê? Os payoffs de confessar para Alex são maiores que os payoffs de negar para Bob. De negar para Alex. Beleza? Tá? Da mesma forma, né, o Bob pensa da mesma maneira. Né? Se o Alex confessar, como essa matriz aqui ela é simétrica, né, em termos dos ganhos, então, se o Alex confessar, as recompensas de Bob podem ser menos 5 e menos 10. Então, é óbvio que é melhor para o Bob confessar, né, para ter ganho menos 5. E se o Alex negar, os ganhos de Bob são 0 e menos 1, é preferível o Bob confessar. Então, a estratégia confessar, né, a estratégia confessar, ela é dominante em relação à estratégia negar. Tá? Isso é que caracteriza uma estratégia ser dominante. Okay? Em termos da teoria dos jogos, dizemos que os dois jogadores possuem uma estratégia dominante. Isto é, todos menos uma estratégia é estritamente dominada e que o jogo é resolvível por dominância estrita iterada e que o jogo termina em uma solução que é um equilíbrio de estratégia dominante. Tá? Então, uma escolha de estratégia para os jogadores, menos o jogador GI, é dado por esse S menos I. Essa notação é uma notação comum nos livros de economia. Tá? O S menos I, isso é o conjunto de estratégias de todos os jogadores menos jogador I. Tá? Então, nesse caso, o S menos I cartesiano é o conjunto, o S menos I é o conjunto de todos, é o cartesiano do conjunto, né, da estratégia de todos os jogadores menos o jogador I, certo? Assim a gente pode denotar o perfil, né,
como sendo S igual a SI, S menos isso, aqui denota a estratégia de todos os outros jogadores, ok? E a definição de estratégia pura, né, estritamente dominada. Uma estratégia pura, SI, tá, do jogador GI, pertencente ao conjunto G, é estritamente dominada pela estratégia SI', se a utilidade de SI' é estritamente maior que a utilidade de todos os SIs, tá? Para todo SI pertencente ao conjunto de estratégias de jogadores. Né? E ela é fracamente dominada, né? Se a utilidade é maior ou igual, ok? Mas ser fracamente dominada, né, ou estritamente dominada, a estratégia é dominada pela outra, tá? Ou seja, a estratégia SI e linha, tá? Ela domina a SI, ok? A dominância estrita, iterada, é um processo onde se elimina as estratégias que são estritamente dominadas. Nesse exemplo 3, a gente tem uma matriz maior, uma matriz aqui 4x4, aí eu tenho dois jogadores, né, o Gamer 1 e o Gamer 2, e eles têm as suas respectivas estratégias. E como a aplicação aqui é matricial, então a gente está usando aqui os SIJ, né, para os jogadores. Mas no caso aqui é SIJ, o I é jogador, o J é a estratégia, tá? Ok? São 4 estratégias para cada um. Então você tem essa matriz de payoffs, né, dada para esses dois jogadores, ok? Aí, nesse exemplo em particular, existe uma estratégia que domina as demais, né? A gente vai começar aqui pelo, sei lá, pelo jogador 2, por exemplo. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar nas colunas, né, que são os ganhos do jogador 2, se tem alguma estratégia que domina a outra. Né? Em particular, se você olhar os ganhos do jogador 2 na segunda coluna, né, os ganhos dele são 2. Só um minutinho, pessoal. Os ganhos dele são 2, 6, perdão, 2, 2, e tem um negócio aqui me atrapalhando. Espera aí. Pronto. Os ganhos dele são 6, 2, 2 e 3. Tá? E os ganhos da terceira estratégia são 4, 1, 1 e 2. Tá? Então a gente pode ver que o 6 maior que 4, o 2 maior que 1, o 2 maior que 1, o 3 maior que 2. Então a segunda estratégia do jogador 2 domina a terceira estratégia do jogador 2. Então com isso a terceira estratégia ela pode ser descartada. Ok? De forma imediata, né, de forma simultânea, perdão, né, dá para ver, né, que a estratégia 3 do jogador 1 domina a estratégia 1. 7 é maior que 5, 2 é igual a 2, então fica naquela definição de estratégia fracamente dominada, mas entre ganhar 2 e ganhar 2 ele é indiferente, é o mesmo valor. Né? Aí 1 igual a 1 e 5 maior que 0. Então, dessa forma, né, a gente descarta a estratégia 3, tá, do jogador 2 e descarta a estratégia 1 do jogador 1. Tá? Ok? Aí vamos para a próxima rodada. Aqui eu acabei apresentando a matriz, a submatriz e já descartando. Ó, aí eu eliminei a terceira coluna e a primeira linha. Aí sobrou essa submatriz. Aí, se a gente observar, a quarta estratégia do jogador 2 domina a primeira estratégia dele. Então, eu descarto essa primeira coluna dessa submatriz 3x3. Que, por sua vez, fica essa outra submatriz, que a gente pode ver que a estratégia 4 do jogador 1, a estratégia 3 do jogador 1, ela domina a estratégia 4, tá? Os ganhos dele são maiores, 2 maior que 1, 5 maior que 4. Ela é descartada, ok? Aí, nessa outra submatriz 2x2, a gente tem que a estratégia 2-2, a estratégia 2 do jogador 2 domina a estratégia 4, 2 maior que 1, em ambos os casos aqui, em ambos os payoffs. E quando sobra essa última matriz, tá? O jogador 2 já não tem mais escolha, a estratégia 2 dele é dominante, e entre a estratégia 2 e 3 jogador 1, a gente está vendo que a estratégia 2 domina a 3. Nesse caso, né, o par de estratégias 1-2, 2-2, tá? É o equilíbrio do jogo, tá? É a resolução do jogo, é a estratégia dominante desse jogo, ok?
Agora vamos para a definição de equilíbrio de Nash. Uma combinação de estratégias é um equilíbrio de Nash, né, de um jogo, quando cada estratégia é a melhor possível às estratégias dos demais jogadores. Então, dizemos que um perfil de estratégias, esse asterisco aí é a estratégia ótima. Isso denota o conjunto de estratégia ótima de cada jogador. Ele é um equilíbrio de Nash, né, se a utilidade, né, desse jogador aplicado nessa estratégia ótima, ela é maior do que todas as outras estratégias, isso dado as melhores respostas de cada jogador. Né? Isso dado a melhor resposta de cada jogador. Então vamos aplicar isso aí. Né? No dilema do prisioneiro, né, o perfil de estratégia confessar, a gente já tinha visto que era uma estratégia dominante. Além dela ser uma estratégia dominante, ela é um equilíbrio de Nash para esse jogo. Né? De fato, se o prisioneiro confessar e o outro não, aquele que não confessou vai ficar preso na cadeia 10 anos, ao invés de 5, se tivesse confessado. Além disso, não existe outro equilíbrio de Nash. Se vocês me permitem, eu acabei não repetindo aqui a matriz do dilema do prisioneiro, tá? Eu vou voltar lá rapidinho. Pronto, tá aqui. Tá aqui a matriz de payoffs. Então, se vocês observarem, tá? Vamos lá. O Bob vai confessar. Né? O Bob vai confessar. Então, dado que o Bob confessa, né, qual é a melhor resposta de Alex? É também confessar. A gente já tinha visto antes. E se o Alex confessar, a melhor resposta de Bob é também confessar. Então, nesse caso, isso aqui é um equilíbrio de Nash. Certo? Não existe outro equilíbrio de Nash para esse jogo, como foi descrito anteriormente. Tá? Suponha que o Bob nega. Né? Se o Bob negar, aí o que acontece? Os payoffs, se o Bob negar, o conjunto de o Alex ele teria duas opções, confessar ou negar. Só que nós já vimos que é melhor para ele confessar. Então a resposta de Bob negar é Alex confessar. Tá? Porém, se o Alex negar, né, a melhor resposta, né, é o Bob confessar. Então não caracteriza um equilíbrio de Nash. Tá? Né? A melhor resposta para o homem, a resposta ótima, também é futebol. E se o homem quiser futebol, né? Então os payoffs para a mulher Já que seu áudio está cortando um são pouco, 5 tipo, e a cada 3 frases. Então a melhor resposta para ela, a estratégia ótima é ela jogar futebol e a mulher jogar futebol. E vice-versa. Tá? Então isso aqui caracteriza um equilíbrio de Nash. Né? Meu áudio está cortando? Tá, Isaac, teu áudio tá cortando Tá todo mundo bastante. ouvindo bem? Ou não? Pessoal? Agora voltou. Voltou a imagem, voltou áudio. Mas antes tava cortando um pouco. Tá me escutando, Odécio? O pessoal tá me escutando? Pronto, eu tô conseguindo te escutar agora. Ah, tá cortando ainda ou não? Não, tá bem agora. Tá bem, Deu uma tá? melhorada. Tá bom, desculpa aí. Vamos lá continuar. Certo, pessoal. Então, voltando aqui lá pro jogo lá da Guerra do Sexo, tá? Se a mulher quiser cinema, né? Se ela jogar cinema, então os payoffs para o homem, tá? São 0 e 5. Aí o que acontece? A melhor estratégia para ele tomar é o quê? É cinema, porque
o payoff cinema é maior que o payoff o futebol para ele, no caso da escolha dela ser cinema. E se ele jogar cinema, a melhor resposta para ela também é cinema. Tá? Então isso também caracteriza um equilíbrio de Nash. Os slides não estão aparecendo, professor Isaac. Hã? Os seus slides, a sua apresentação da tela, está só a sua imagem. Mas os slides não. Eu esqueci de colocar. Pronto, agora ok, né? Ok. Pronto, agora está tranquilo. Beleza. Vamos lá. No último exemplo que a gente falou, que foi aquele exemplo resolvido com estratégia iterativa, né, de dominância, né? Aí lembra que a gente encontrou como resposta de estratégia dominante, tá? O par de estratégias S12, S22. Esse par de estratégia ele também é um equilíbrio de Nash. Ele é a melhor resposta. O S12 é a melhor resposta ao S22. O S22 é a melhor resposta ao S12, tá? O que caracteriza também o equilíbrio de Nash. Tem um outro jogo clássico, né, da teoria de jogos, que é chamado jogo do galinha. Né? O que é que significa esse jogo do galinha? Isso era comum naqueles filmes americanos. O James e o John dirigem seus carros em alta velocidade, um em direção ao outro. O objetivo do jogo é identificar quem vai desviar primeiro. Este será o covarde a ser apelidado de galinha pelos colegas. Tá? Isso aí já foi retratado naqueles filmes americanos. Tá? Se ambos desviam ao mesmo tempo, ninguém perde o jogo. Porém, se ambos são durões e nenhum desvia, ambos sofrem um acidente gravíssimo, pondo em risco suas próprias vidas. Uma matriz de payoff desse jogo é dada da seguinte maneira. Tá? Então, se ambos não desviam, né, eles recebem -2 para cada um, tá? Porque eles vão se machucar, talvez, os carros vão, né, danificar, tal. Aí o que acontece? Se um desvia, né, se o James não desvia, tá? Que aí é o fortão, e o John desvia, ele recebe -1, tá? Ele perde a aposta, o James ganha. Vice-versa, se o James desviar e o John não, e se ambos desviarem, ninguém ganha, ninguém perde nada. Tá? Então, se o John não desviar, né, se o John não desviar, então a gente vai ter que os ganhos para James são -2 e -1. Então a melhor resposta para ele é desvia. Por outro lado, se James desviar, então os ganhos para John vão ser 2 ou 0, a melhor resposta não desvia. Então a estratégia desvia, não desvia, tá? É um equilíbrio de Nash. Da mesma forma, a outra estratégia não desvia, desvia. Ok? Aqui a gente tem mais um exemplo, vou só falar aqui bem rápido, ele tem 2 equilíbrios de Nash, é a caça ao cervo, e ele tem uma aplicação importante em economia que é chamado dilema do contrato social. Falando bem rápido desse jogo, tá? Você tem 2 caçadores A e B, né, que eles vão à caça. Né? O caçador A e o caçador B eles não estão juntos, tá? Estão separados. O objetivo deles é caçar um cervo. Né? Aí o que acontece? Se ambos conseguirem caçar, matar lá o cervo e levar para casa, eles vão ter um ganho de 3 cada um. Tá? Porém, sei lá, pode ser que eles não consigam achar o cervo, aí passa uma lebrezinha lá no meio, tá? Aí o jogador A pega e diz assim, eu vou me contentar com a lebre. Aí pega e mata a lebre. Aí como ele matou a lebre, ele tem o ganho 1. Aí, em comparação aqui, para ele a recompensa pela lebre é menor que a recompensa pelo cervo, que o objetivo dele era matar o cervo, tá? Porém, com o tiro que ele deu, né? O que é que vai acontecer? Vai assustar o cervo. O cervo vai embora, consequentemente o jogador B ele não consegue matar o cervo. E não consegue matar a lebre porque o jogador A já matou. Tá certo? Então o ganho dele é 0. Tá? E se ambos conseguirem matar a lebre, o ganho é 1 para cada. Certo? Então isso aqui é um jogo de cooperação, né, para ninguém desviar da conduta do que vai fazer. Então isso aqui é o dilema do contrato social,
é uma aplicação lá de economia, certo? Aí aqui tem uma explicaçãozinha sobre o que eu já falei, vou passar, tá? Será que sempre haverá equilíbrio de Nash? Tá? Em jogos que não possuem equilíbrio de Nash, tá? Existem jogos que não possuem equilíbrio de Nash em estratégias puras. Tá? Um deles é o jogo das moedas. Né? Aí o jogo consiste no seguinte: dois jogadores exibem ao mesmo tempo a moeda, que cada um esconde em sua mão. Se ambas as moedas apresentam cara ou coroa, o segundo jogador dá sua moeda para o primeiro. Se uma das moedas apresenta cara enquanto a outra apresenta coroa, é a vez do primeiro jogador dar sua moeda para o segundo. Então, nesse jogo aqui, vocês estão vendo que os payoffs, tá, dos jogadores, eles são, a soma deles dá zero, tá, para cada conjunto de estratégia, ou seja, um vai dar uma moeda para o outro. Então, é chamado de jogo de soma zero. Um jogo como esse, ele não possui nem equilíbrio, né, nem estratégia dominante, e nem equilíbrio de Nash em estratégia pura. Ele vai ter equilíbrio de Nash em estratégia mista, né, que é a gente tomar probabilidades para cada estratégia dessa, tá? Aí faz o desenho de mecanismo do jogo e descobre com que probabilidade você faz a jogada de cada estratégia, tá? Mas fica só a deixa aí, mas a gente não vai explorar essa estratégia mista aqui. No caso desse jogo, tá? O conjunto de estratégias, jogar cara e coroa, o equilíbrio de Nash em estratégia mista é jogar ambas as estratégias aqui com probabilidade de meio, devido à simetria da matriz de payoff, tá? Ok? Há um conceitozinho econômico, né, que ele não bate com o equilíbrio de Nash, é o ótimo de Pareto. Quando a situação de pelo menos um agente melhora, sem que a situação de nenhum dos outros agentes piore, tá, diz que houve uma melhoria no sentido de Pareto. Se uma dada situação não é mais possível melhorar a situação de um agente sem piorar do outro, diz que essa situação é um ótimo de Pareto. Né? Equilíbrio de Nash, em geral, não é um ótimo de Pareto, pois o fato dos jogadores adotarem as melhores respostas às escolhas dos demais não significa necessariamente que suas decisões vão ser tomadas em um conjunto que resultam a melhor situação possível. Tá? Então, há esse conflito de ótimo de Pareto com equilíbrio de Nash. Ok? Para finalizar, tá, a apresentação aqui, eu decidi escolher um modelozinho com contas, né, sem ser matricial, que até eu falei do início, que é o modelo de Cournot, tá? Só para duas empresas. Tem um modelo de Cournot para várias empresas. Tá? Então, para quem já fez, para quem deve ter alunos aqui assistindo, como já falando, mas eu vou precisar de um pequeno conceitozinho lá do cálculo 3, mas é simples, né? Considere duas empresas fabricam produtos homogêneos de qualidades semelhantes, tá? No caso aqui, pessoal, é um problema bem simples. Eu tenho duas empresas, tá? Elas fabricam produtos semelhantes, tá? Um é concorrente da outra, sei lá, qualquer objeto aí. Imagina aí o Nescau contra o Toddy, que é bem parecido, sei lá. Tá? Aí, por simplicidade, são empresas que fabricam só um produto. Tá? Então, sei lá, uma empresa de picolé, sei lá, que só fabrica um picolé. Tá bom? Então, suponha que a empresa 1 espera que a empresa 2 produza Q2E, esse Ezinho que está aqui em cima é a quantidade esperada. Tá? Então, você tem duas empresas, elas vão decidir o quanto vão ofertar no mercado de produtos, tá? O quanto vão produzir para jogar no mercado. Então, a empresa 1 vai tomar uma decisão de quanto vai produzir, baseado no que ela pensa que a empresa 2 vai produzir. Aí, a empresa 2, para a empresa 1, ela acha que a empresa 2 vai produzir um Q2E, um Q2 esperado. E, por sua vez, a empresa 1 decida produzir Q1 unidades. Então, o total produzido jogado no mercado é um Q maiúsculo aqui, que é Q1 mais Q2 esperado, e que essa produção gere um preço de mercado, P de Q, dado por uma constante aqui, A menos B, Q1
Q2 é, tá? Modelado aí por uma forma que, assim, aqui não interessa como foi essa modelagem, tá? Cada empresa busca maximizar seu lucro, que nesse jogo é a recompensa, tá? Dada pela função π, em geral, a função π é a função lucro nos livros de economia, tá? π depende das produções Q1 e Q2, né, da quantidade produzida. Aí a notação clássica, né, a definição clássica de lucro, receita menos custo. Né? A receita, como eu falei para vocês por simplicidade, a empresa P1, a empresa 1, ela produz um único bem, né? Então há uma quantidade Q1, essa quantidade Q1 vai ser vendida ao preço P de que foi modelado anteriormente. E ela tem um custo de produção, que por simplicidade a gente chamou simplesmente de um Czinho minúsculo aqui. Tá? Então, dada a modelagem do preço, tá? Menos o custo, então a gente tem essa função, né, que é a função que modela o lucro da empresa 1. Tá? De forma análoga, a gente tem uma função parecida com a empresa para a empresa 2. Né? A empresa 2 vai fazer uma previsão do esperado do que a Q1 possa produzir, eu tenho uma função simétrica. Ok? Tá? Derivando parcialmente a função de recompensa de cada empresa, tá, em relação à sua quantidade produzida, né, aí a gente iguala a zero para tirar o ótimo, né, para tirar o ponto crítico, tá, para tirar o ponto crítico. E o que a gente tem como respostas é que o Q1 é A menos B, Q2 é menos C sobre 2B, e o Q2 algo simétrico. Tá? Aí vamos aplicar Nash, equilíbrio de Nash aqui no Cournot. As duas equações descrevem o quanto cada uma das empresas irá produzir para maximizar os lucros, dada a produção esperada da sua concorrente. Tá aqui a Q1, a quantidade de Q1 dependendo da quantidade de Q2, e a quantidade de Q2 dependendo da quantidade de Q1 esperada, certo? O equilíbrio de Nash ocorre quando as estratégias dos jogadores são as melhores respostas uma das outras. Isto é, quando o valor esperado da produção de Q1 é o próprio Q1, que a empresa Q1 está determinada a fazer, e quando o valor esperado de Q2 é o próprio Q2. Então, se eu substituir Q1E e Q2E por Q1 e Q2 respectivamente, né, a gente obtém essas quantidades ótimas, Q1 estrela, Q2 estrela, como sendo A menos C igual a 3B. Tá? Então, para esses valores aqui, nenhuma das empresas tem qualquer incentivo para alterar suas estratégias, porque uma é a melhor resposta da outra e vice-versa. Tá? As referências, pessoal, que a gente usou para esses jogos, ou para esses jogos, né, para esses slides, foram livros clássicos, tá? O Microeconomia Básica do Varian. Esse livro Microeconomia Básica do Varian, ele é um livro de graduação. Teoria dos jogos, né, ele está dentro dessa grande área chamada microeconomia. Então, do jeito que o aluno de matemática ele faz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ele vai ter microeconomia 1, 2 e 3. Teoria dos jogos está dentro da microeconomia 2. Tá? Existe um livro a nível de graduação, né, chamado Teoria dos Jogos, que é do Ronaldo Fiani. Né? Ele é um livro bem legal. Tá? É assim, pessoal, para nós que somos da matemática, pegar um livro de economia da graduação, a gente vai se cansar assim um pouco, porque é um livro que só tem poesia, tá? É leitura, 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 e tem poucas contas, tá? As coisas ficam um pouco mais interessantes já a nível de mestrado. Então tem esse terceiro livro aqui, que é uma referência para microeconomia no mestrado, que é o livro do Mascoléu. É o Microeconomic Theory, tá? Pela Oxford, tá? Eu acho que tem um PDF dele rolando aí pela internet, tá? Desses outros aqui também tem. Hoje tem PDF de tudo rolando na internet. Aí quem quiser se interessar, aí aqui o Mascoléu, ele é um livro
com um bom rigor matemático, tá? Na verdade, ele é praticamente um livro de análise microeconômica, tá? Então, assim, a matemática dele aqui é bem pesada em relação ao livro de graduação, tá? Assim, nos nossos diálogos. Existem vários professores, né, a nível de educação básica, no caso de ensino médio, tá? Eu fiz uma busca e eu achei algumas dissertações de mestrado de teoria dos jogos aplicado no ensino médio, tá? Aqui tem 3 delas, mas vocês no Google fazendo uma busca, vocês acham isso aqui, vários outros, tá? O Emanuel Pereira, ele tem uma dissertação pelo Profmat, pela Universidade Federal do ABC, de 2014, teoria dos jogos com aplicações no ensino médio, tá? O Tiago Nascimento, teoria dos jogos e a matemática no ensino médio, introdução ao equilíbrio de Nash, né? Uma dissertação de mestrado pela PUC-Rio, né? E a Roseli Teixeira, né? Situações de conflito, com aplicação da teoria dos jogos em sala de aula, né? Dissertação de mestrado lá pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP. Essa dissertação é de 2018. Tá? Eu li por cima essas três dissertações. Tá? Em geral, o que eles fizeram foi experiências com alunos de ensino médio, tá? Com os jogos, eles definiram equilíbrios, tal, né? E fizeram vários experimentos com alunos do ensino médio. É bem interessante, para quem quiser depois dar uma lida, né, procura no Google, tá? É fácil achar, a teoria dos jogos com aplicação em ensino médio. Eu achei um até que o cara foi mais ousado. Eu não coloquei aqui, porque não fez parte da apresentação, tá? Não fez parte da apresentação, mas eu não coloquei aqui teve um cara que fez uma dissertação usando a parte de estratégia mista, aplicando probabilidade, né? Ele trabalhou um pouco de estatística também, tá? É isso, pessoal, tá? A ideia era mesmo só dar uma ideia para vocês, de uma introdução, tá? E para quem quiser, achou legal, quem quiser se interessar, pega a literatura aí e dá uma olhada que tem como avançar. Desce? Opa, Isaac. Pois, inicialmente, novamente, agradecendo aí o Isaac, né, pela excepcional apresentação. Tanto ele como o professor Hudson trouxeram temas excepcionais. Fiquei feliz quando eu vi tu derivando o negócio aí, igualando a zero, lembrando aí do gradiente. Acho que era a única coisa que eu conhecia da tua apresentação. Isso é bacana, porque por mais que a gente já estude matemática há muito tempo, a gente tem aqui professores da educação básica, do ensino superior, mas a gente percebe que esses encontros, eles só trazem engrandecimento profissional, intelectual para cada um de nós, e inclusive já nos dá aí uma nova área da matemática, da microeconomia, para a gente se aprofundar, né? E fora que a gente tem uma referência cinematográfica muito boa, né? O Uma Mente Brilhante é um filme muito bom, inclusive. Bom saber que existe muito mais matemática do que o filme retrata e que ela é muito densa e muito bacana. E as suas sugestões aí foram excepcionais. De repente, começar com uma dissertação de mestrado antes de ir para um livro de graduação, você vai com a cabeça mais arejada. Pessoal, antes de a gente abrir aqui para as inscrições, para as perguntas, eu vou novamente colocar o link aqui da certificação, para quem chegou até o final. Somos muitos, né? Tivemos aqui o Supremo do Conjunto a 55, o ínfimo do Conjunto nunca foi menos do que 34, então a gente teve uma frequência boa, uma plateia sempre bem volumosa, né? Prestigiando os nossos palestrantes de hoje. E aí, professor Isaac, antes do senhor fazer qualquer consideração, a gente tem 2 perguntas aqui, do professor Diego e da Francisca Natália. Então, Diego, à disposição. Olá, boa noite, professor Isaac. Gostaria de, assim, parabéns, Isaac, eu nunca vi alguém apresentando de forma, assim, tão clara, certo? Eu mesmo sempre tive muita dificuldade de tentar entender, agora me clareou bastante as ideias e me deu outras ideias que, inclusive, eu tenho dúvida aqui, sabe? Eu gostaria até de perguntar.
Que é o seguinte, Vai. na hora que foi falar lá no Dilema dos Prisioneiros, por exemplo, né? A gente tinha o seguinte, tinha confessar ou negar, né, no caso. Isso. Aí eu fiquei pensando aí, assim, ó, isso são casos discretos, né? E se a gente tivesse uma situação assim, ó, o prisioneiro mentiu ou falou a verdade, só que eu vou submeter eles a um polígrafo, que eu consigo medir um estado intermediário, sabe? Então eu tô pensando assim, tornar o caso discreto num caso contínuo, tá? Eu estava pensando na aplicação do quadrado num quadrado, né? Do subconjunto do R2 num subconjunto lá do R2 também. Tá? Que no fundo é essa ideia das matrizes. Então, assim, existe estudo da teoria dos jogos para os casos contínuos? Existe alguma situação, assim, de modelagem contínua? Como eu disse assim, no caso aqui, ela é só uma apresentação introdutória, e eu até agradeço aí as palavras, porque assim, eu até fiquei um pouco preocupado, porque assim, a gente acabou de sair da palestra do Hudson com a matemática corriqueira que a gente está acostumado, aí vem para os meus slides só poesia, 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 né? Sim, eu falei de estratégias puras, né, no caso de caso discreto. Aí o que acontece? Só que você, quando pega um livro de teoria dos jogos, você vai ver que tem várias outras maneiras de resolver um jogo. Até no caso do dilema do prisioneiro, né, ele continua na forma discreta, só que tem como você joga esse jogo repetidas vezes, né? Dá para calcular o equilíbrio dessa infinidade de repetições. Só que assim, você repete o conjunto várias vezes, mas o conjunto ele pode ser essa repetição ela pode ser finita ou não. Aí vai depender do jogo se você para ou não de repetir, se ele vai ser finito ou não. Alguns jogos eles têm modelagem contínua, tá? Mas isso aí já é uma coisa um pouco mais avançada. Eu recomendo até tu dar uma olhada no Mascoléu. A nível de graduação você não vai achar contínuo, só o Mascoléu. Pronto. Aí, só, para mim, só fazer mais uma pergunta, porque assim, já eu vou dar uma lida nesse livro, que eu acredito que seja bastante legal, mas assim, é curiosidade mesmo. No caso, quando se torna problemas contínuos, as soluções, no caso, pensando em equilíbrio, sempre vão ocorrer na fronteira dos conjuntos ou pode ocorrer, por exemplo, em pontos interiores? Porque, por exemplo, no dilema do prisioneiro, né, claro que, como a análise é discreta, né, as soluções são nos extremos, né? Mas se eu tornar ele um problema contínuo, né, será que, dependendo da situação, eu poderia encontrar uma solução que não está nos extremos, assim, no interior, sabe? Se alguém, de repente, confessar 70%, outro 30%, Isso, sabe? consegue. Os extremos são... Não, então pode ser que existam situações que estão no interior, né? Isso, você consegue. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, aquela matriz que eu apresentei de payoffs para o dilema do prisioneiro, quando você aplica estratégia, porque aí vai depender dos payoffs que são dados. Para cada payoff vai ter uma probabilidade diferente. Se eu não me engano, eu não sei se com aqueles payoffs que eu apresentei, você consegue um conjunto de estratégia mista, que é 1/3 de probabilidade para confessar e 2/3 para não confessar. Isso para o jogador A e para o jogador B. Acho que, se eu não me engano, é 1/3 e 2/3. Então você tem um equilíbrio de Nash como ponto interior. Perfeito. Ótimo. Aí no caso de estratégia mista, tem 3 equilíbrios. Não, no caso, você teria 3 equilíbrios. E são os 2 de fronteira, que é 0, 0 e 1, que seria confessar, confessar, negar, negar. E você teria o ponto de equilíbrio no interior, entendeu? Tá certo. Pronto, seria uma coisa assim. Tá ótimo. Natália? Boa noite. Primeiramente, meus parabéns por essa aula que foi ótima, viu? E a minha pergunta é sobre a teoria dos jogos. Se a probabilidade ela entra nessa questão e quais são os tipos delas? Probabilidade, como eu falei agora anteriormente, ela entra quando você vai estudar a parte de equilíbrio em estratégias mistas. Né? Aí o que seria equilíbrio em estratégias mistas? Depende de quanto durar o jogo, uma parte
do tempo do jogo você joga uma estratégia com uma probabilidade, outra parte joga outra estratégia com outra probabilidade. Num jogo simples que nem eu apresentei, que são matriz 2x2, você só vai ter sei lá, o pezinho para a primeira estratégia, e como só tem a segunda estratégia, óbvio que você vai ter o quê? O complementar dela. Mas óbvio que você pode ter matriz 3x3, 4x4 e fazer a distribuição das probabilidades, né, em vários pedaços, e tem como fazer as contas para calcular isso. Tá? Então, Certo. Obrigada. Nada, você procura a referência equilíbrio de Nash para estratégia mista. Certo? Certo. Professor Hugo Vitor, que é o nosso último inscrito. Hugão. Grande Hugo. Cadê tu? Professor Hugo disse que tinha uma contribuição que ia até ajudar no questionamento, acho que o Diego que fez, falando sobre estudos com lógica fuse na teoria dos jogos. Mas não sei se o professor... Boa noite. Boa noite, professor. Gostaria de parabenizar o Isaac, grande Isaac, palestra maravilhosa aí. Eu tive um pequeno contato também com a teoria dos jogos, e na pergunta do outro companheiro que tinha feito esse nome, peço mil desculpas, que ele falou sobre a aplicação dentro do contínuo, tem outra forma também de trabalhar. Hugo? Oi, tá me ouvindo? Seria trabalhar também com lógica nebulosa, envolvendo teoria dos jogos. Foi um artigo perdido aí que eu vi, e também é uma forma de trabalhar dentro do contínuo. Foi só acrescentar também uma outra aplicação, mas é bem mais aprofundada a leitura, dá um desgastezinho maior aí, dá um entretenimentozinho bem longo, né? Só para acrescentar também que tem outras aplicações também dentro do contínuo. Só isso mesmo. Pronto. Pois, professor Isaac, mais alguma consideração? Eu não estou ouvindo você, Odécio. Mais alguma consideração? Alô, vocês conseguem me ouvir? Isaac? Alô, Isaac, tá escutando a gente? Parece que ficou mudo, viu, Odécio, Isaac? Oi. Pronto, tá ouvindo, Isaac, agora? Um problema, eu não tô... Opa, pronto, deu certo. Pronto, tá discutindo agora? Agora eu tô escutando, Odécio. Mais alguma consideração? Não. Tô tranquilo. Pois, novamente, aí agradecendo ao professor Hudson, professor Isaac. Eu acho que hoje a gente sai daqui renovados, renutridos, com muita coisa para estudar, inclusive, né, com muito referencial aí para a pesquisa. Gostaria que o professor Isaac mandasse para a gente o material, né, a gente vai disponibilizar a sua aula, junto com a do professor Hudson, aí a gente linka lá o material que você usou na apresentação. Tá bom. Okay? Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí meu e-mail, tá? Só mais uma deixa, pessoal. Apesar de eu ter se formado, eu sou bacharel em matemática pela UFC, aí fui fazer meu mestrado, doutorado em economia, tá? Devo saber bem menos matemática que os demais colegas que fizeram aí mestrado, doutorado na matemática, tá? Mas assim, é muito interessante a parte de matemática aplicada. Às vezes a gente, dando aula no Instituto Federal, a gente dá aula numa engenharia da vida, aí você pega, aí vocês já se depararam várias vezes, né, com alunos perguntando, professor, para que eu vou precisar disso? Eu estava até pensando numa brincadeira aqui comigo, eu estava dizendo, vou começar a escrever umas coisas que é assim, professor, para que eu vou precisar disso, né?
Aí eu vou aplicar matriz nisso, matriz naquilo, fazer assim, várias aplicaçõezinhas. Mas assim, a matemática aplicada ela é bem interessante, certo? Na verdade, esses papers que eu coloquei, no paper não, na verdade essas dissertações de mestrado que eu coloquei de aplicação da teoria dos jogos para a parte do ensino médio, na verdade, o que esses caras fizeram nessas dissertações de mestrado foi apresentar aos alunos a nível médio aplicações para tentar estimulá-los a estudar matemática, para ver que existe uma aplicação, entendeu? Então, assim, eu acho que seria muito interessante nós, como professores, tá, procurar fazer leituras de aplicações de matemática para repassar para os nossos alunos, né? Correto. Pois, pessoal, foi um prazer tê-los aqui conosco, ok? Novamente, eu vou colocar aqui o link da certificação, porque por incrível que pareça, a gente teve mais frequentadores do que pessoas que solicitaram o certificado, né? Todo mundo que participou faz jus ao certificado de participação de hoje, está aqui o link, por favor, preencham. Ok? Agradecendo novamente aqui pela 40ª vez, quase por indução, ao professor Hudson, ao professor Isaac, né, pela disponibilidade, pelos excelentes temas a serem tratados hoje. Os nossos diálogos... Vai ter quarto, viu? Exatamente. Como o professor Hudson já colocou aqui no chat algumas vezes, nosso próximo encontro é quarta-feira, dia 17 de junho. Nós teremos novamente 2 palestras, teremos 3 expositores. A palestra de número 3 desse primeiro ciclo dos Diálogos Matemáticos é referente à formação de professores de matemática. Vão estar conosco a professora Nádia Paula, do IFCE do campus de Crateús, e o professor Jusivane Félix, do IFCE campus de Maracanaú. E a gente vai ter também a exposição da professora Micaele Barbosa, do IFCE campus de Sobral, falando sobre teoria dos registros de representação semiótica, conceitos e questões teóricas e metodológicas. Okay? E assim, a gente vai até 1º/7, a toda quarta-feira, trazendo momentos de reflexão, de conversa, diálogo e de aprofundamento aí sobre matemática. Afinal, somos todos aqui unidos, né, pelo amor à mesma disciplina, e enquanto mais aprendemos um com a vivência do outro, mais a gente entende que o que não faltam são caminhos a trilhar, o que não falta é coisa para estudar, o que não falta é matemática para aprender, e que no mínimo a gente aí, em 10 vidas ainda não seria o suficiente para 5% de tudo que já foi produzido. A gente agradece a todos, desejo uma boa noite, e se tiver alguém aí com mais alguma colocação para fazer... Deixa eu tirar só uma dúvida. Esse Diego aqui, Souza, é o Diego da UFC? É, Diego? Hã? Meu filho. Ei, Isaac, tu conhece o cara que entrou com média 10 em análise no UFC? É ele, É esse sujeito aí, Diego Souza. Média tá 10, viu? Análise. Ei, Diego. O homem é bom, viu? O homem é bom. Tem uma apresentação pra gente, como ser anormal, entendeu? Como é que faz pra ser anormal. Tá. Só pra completar aqui. O Diego, você é professor do UFC? Do IFCE. IFCE, colega nosso. Tá certo. Entendi que era o UFC. Não, IFCE, colega nosso. Vi a fotinha aí, eu vi, rapaz, sei quem é esse garoto aí. Beleza. Sabe bem pouquinho, viu? Acho que é isso. Pessoal, boa noite. Valeu, pessoal. Até mais. Para a próxima quarta, e nos vemos por aí. Até mais. Valeu, galera. Até mais. Até mais. Então.